Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Ramos. Hoje vamos para mais uma aula de biologia do Fica em Casa Aprendendo e agora a gente vai estudar embriologia das aves e répteis. Na verdade, a gente já está estudando embriologia já há um bom tempo. Já vimos a parte de desenvolvimento embrionário humano, depois a gente estudou um pouco sobre embriologia geral, aí a gente falou na última aula sobre embriologia dos répteis. Agora nós vamos estudar um pouco, aliás, dos répteis não, sobre os anfíbios, né? E agora a gente vai estudar aves e répteis, tá bom? Embriologia. Bem, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre as características reprodutivas das aves e dos répteis. Embora a gente ache que são dois indivíduos diferentes, mas as aves e os répteis eles compartilham muitas características semelhantes, tá? Acredita-se que, por exemplo, as aves atuais teriam se originado de ancestrais répteis, tá? Então, na linha evolutiva, os répteis seriam os indivíduos que talvez teriam originado as aves, tá? A gente vai falar também sobre a formação dos folhetos germinativos. Lembrando que folhetos germinativos são os primeiros tecidos que vão se formar ali durante o processo de embriologia da ave ou do mamífero, tá? Bem, falando aqui das características reprodutivas de aves e répteis, a gente vai começar a dizer o seguinte, que nesses indivíduos o desenvolvimento embrionário acontece fora do corpo da fêmea, tá? Então é um desenvolvimento embrionário externo. Aí você pergunta, como assim? Todos os outros animais que eu sempre ouvi falar, eles se desenvolvem dentro do corpo da mãe? Lembra que a gente falou sobre os anfíbios? Os anfíbios eles põem ovos. Os ovos que os anfíbios colocavam, eles se desenvolviam fora do corpo da fêmea. Da mesma maneira que acontece nos anfíbios, aqui nas aves e nos répteis, o desenvolvimento embrionário ele vai ser externo, ou seja, no ovo, ok? Então a gente tem, no caso das aves, a gente vai encontrar ovos com casca calcária, na verdade é uma casca dura. Já em répteis a gente vai encontrar ovos com casca membranosa, como se fosse um couro mesmo, uma membrana, tá? O certo é que esse desenvolvimento ocorre fora do corpo do animal. Outra característica com relação à reprodução, a gente pode citar sobre o desenvolvimento de 4 anexos embrionários muito importantes que a gente precisa entender que esses anexos embrionários que vão se desenvolver dentro do ovo, eles vão fornecer proteção, vão ajudar na respiração, na obtenção de nutrientes, no caso, a obtenção de nutrientes que são provenientes do vitelo. Lembrando que o vitelo é a substância nutritiva que fica ali dentro do ovo, tá? E também esses anexos embrionários, eles auxiliam no armazenamento de excreções. Vamos entender que durante o desenvolvimento do organismo ali dentro do ovo, ele vai produzindo substâncias nocivas, que não são boas para a saúde dele. Ele precisa eliminá-las. Só que ele está confinado dentro de um ovo. Então, existe uma estrutura que serve para armazenar essas chamadas excretas, tá? As excretas ou excreções. Beleza, pessoal? A outra característica também é que nas aves e nos répteis a fecundação vai ser interna. Olha, diferente do que acontece nos anfíbios. A fecundação lá nos anfíbios é externa. A fêmea, ela depositava os seus óvulos não fecundados fora do seu corpo, lá no ambiente externo, na água, né? E no caso, o macho, ele, ao promover o abraço, né, o amplexo, que é aquele abraço nupcial, ele estimulava a fêmea a liberar os óvulos fora do seu corpo e ele liberava os seus gametas masculinos, os seus espermatozoides. E a fecundação lá nos anfíbios acontece fora do corpo, fecundação externa. Aqui não. Aqui nas aves e nos répteis, a fecundação é interna, tá, pessoal? Então, se é uma fecundação interna, geralmente tem algumas espécies que vão apresentar o que a gente chama de órgão copulatório, certo? Por exemplo, nós podemos encontrar o pênis em algumas espécies de aves e répteis. Em outras, a gente vai encontrar um outro tipo de órgão copulatório, que nós chamamos de
hemipênis, tá? Hemipênis. Então, são órgãos que servem para ser introduzido no órgão sexual feminino, tá? Que nesse caso aqui vai ser a cloaca, tá? Não é a mesma coisa que ânus. O que é a cloaca? É um órgão que ele é comum tanto ao sistema urogenital quanto ao sistema reprodutor. Então, é um tipo de órgão que vai estar auxiliando, tá? Que vai estar ajudando a fêmea a desenvolver o seu processo de embriogênese, tá? Então, a cloaca, o indivíduo ele vai defecar por meio da cloaca e, ao mesmo tempo, ela urina também por meio da cloaca. E é por meio da cloaca que vai acontecer a cópula, né? Que é justamente a relação sexual em si, beleza? Então, falamos ali das características reprodutivas, a gente pode mencionar agora sobre a característica com relação ao tipo de ovo que as aves e os répteis podem colocar, tá? O ovo, nesse caso aqui, pessoal, a gente menciona, ovo é a mesma coisa que zigoto, tá? O zigoto ou ovo que se desenvolve. Então, o ovo que é produzido é do tipo telolécito. Lembra que a gente falou sobre os tipos de ovos? Falei do ovo oligolécito, tá? Falei do ovo heterolécito. Aí a gente está agora nas aves e nos répteis, é o ovo do tipo telolécito. E quais são as características do ovo telolécito? Vamos lá. Telo significa extremidade, tá? E lécito quer dizer vitelo. Vitelo. O vitelo é uma substância nutritiva presente no ovo que vai que vai nutrir o embrião durante o seu processo de desenvolvimento. Então, vamos imaginar, o ovo ele se desenvolve fora do corpo da mãe. Então, se ele se desenvolve fora do corpo da mãe, ele precisa ter alimento suficiente para ele ter condições, ter energia para crescer. Então, esse alimento ele é chamado, é o vitelo, que a gente sempre mencionou para vocês. E como ele se desenvolve fora do corpo da mãe, precisa ter bastante vitelo, muito vitelo. E ele fica todo localizado em uma extremidade, que é essa parte que vocês estão vendo em amarelo, tá? Então, nós vamos perceber que o ovo dos répteis e das aves, eles vão possuir o que a gente chama de disco germinativo. O pintinho, né, no caso da ave, ou então o réptil, ele vai se desenvolver somente a partir dessa parte do ovo. Toda essa porção aqui, onde se localiza o vitelo, pessoal, ele vai se transformar no que nós chamamos de saco vitelínico. O saco vitelínico é o saco que armazena o vitelo, tá? Que vai ficar ali dentro do ovo, enquanto o pintinho, no caso da ave, enquanto ele está se desenvolvendo, a energia que ele obtém, né, da sua alimentação, ela é extraída do vitelo, que está armazenado lá no saco vitelínico, tá? Então, somente esse pedacinho, que é o disco germinativo, ele vai sofrer divisões celulares e ele vai gerar o futuro, a futura ave ou o futuro réptil, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho o vitelo localizado só nessa parte, eu em aulas anteriores já expliquei para vocês que na parte que tem mais vitelo é a parte que menos se divide, tá? Na parte que tem menos vitelo é a parte que mais sofre divisões celulares. Como assim? Vamos lá. O zigoto é do tipo telolécito, já falei para vocês, tá? E esse vitelo, ele é suficiente para alimentar o embrião durante todo o desenvolvimento. Já vou falar para vocês sobre o tipo de clivagem, tá? Que é o tipo de divisão celular. Bem, esse aqui é o ovo. Quando uma ave, por exemplo, ela está em processo de formação dos seus ovos, vamos lá. Esses ovos eles são liberados a partir do óvulo, aliás, a partir do ovário, perdão. São liberados a partir do ovário. E lá do ovário, esses óvulos eles vão sair através de um canal, tá? Esse canal aqui a gente chama ele de ovíduto, ok? Chamado de ovíduto. Então aqui, ó, o ovário acabou de liberar um óvulo. Veja, esse óvulo tá amarelo, sem gema,
tá? Sem casca nenhuma. E ao passo que ele vai sendo transportado, pessoal, por meio desse canal, que é o ovíduto, vai começar a se formar, tá, uma membrana externa da gema, que é a membrana que vai proteger a gema, fazendo com que essa gema ela não venha estourar, tá? Então, aqui, pessoal, o ovíduto ele começa a secretar uma substância chamada de albúmen, ok? O albúmen é justamente a gema não, eu estou falando de clara, tá? Ele começa a secretar a clara, ok? A clara é aquela parte que é transparente. Então, ao passo que a gema ela começa a andar no ovíduto, as paredes desse canal aqui do ovíduto, ele começa a secretar a clara, pessoal, tá? E essa clara, ela vai envolver essa gema, tá? E aí, pessoal, vai começar a formar o início do processo de calcificação. E aí vai gerar a formação da casca rígida, que vai auxiliar esse ovo a desenvolver o animal dentro dele, tá bom? Interessante que a casca do ovo, ela é cheia de pequenos furos. Você já parou para observar? Pega um ovo assim, olha de perto, percebe que é como se alguém tivesse chegado e utilizado uma pequena agulha e coberto esse ovo de pequenos furos. Na verdade, aqueles furos ali é justamente para que ocorra trocas gasosas entre a casca do ovo e o ambiente externo, para que o oxigênio venha entrar nesse ovo e assim o animal possa respirar normalmente, ok? Então aqui nós temos a estrutura de um ovo, pessoal. O que tem no ovo de interessante? A gema, tá? É justamente formada de vitelo, que é aquela partezinha amarelada, tá? Então nós temos uma membrana que vai envolver o vitelo, que futuramente vai resultar em um anexo embrionário, chamado de saco vitelínico, tá? Toda a parte da clara, que nós conhecemos como clara, é na verdade chamado de albume, ok? É um albume, é uma substância feita praticamente de proteína. Olha só, aqui externamente nós vamos encontrar uma casca, certo? E abaixo da casca existe, pessoal, uma membrana. Olha só, essa membrana, tá? Ela vai resultar numa outra membrana chamada de córion. Córion, quando o animal está em processo de desenvolvimento, essa membrana que fica logo abaixo da casca, ela vai se chamar de córion, tá? Ajuda a casca a promover trocas gasosas, beleza? A outra coisa é que tem essas estruturas aqui chamadas de calasa, que vai ajudar com que essa gema fique fixa ali, para ela não ficar balançando para todo lado e termine não se chocando contra as paredes do ovo, para que não venha se romper a membrana da gema, tá? Nessa parte que vocês estão vendo aqui em escuro é chamado de disco germinativo, tá? Maior parte do citoplasma e do núcleo está localizado nessa região. Então, quando o ovo ou zigoto vai sofrer multiplicação celular, o que vai se multiplicar não é essa parte em amarelo, somente essa região em escuro aqui, que é o disco germinativo. É ali que vai se originar o pintinho, se for no caso de uma ave, tá? Se ocorrer a fecundação, a segmentação do blastodisco, a segmentação meroblástica discoidal, inicia-se já na parte superior do ovíduto. O que isso está querendo dizer? Eu vou voltar aqui para o processo de formação do ovo. As galinhas, por exemplo, o tempo todo elas estão produzindo ovos, tá? Quando ela tem relação sexual lá com o galo, esse espermatozoide que ele libera dentro dela, ele pode fecundar esse óvulo aqui. E aí, a galinha, ao pôr esse ovo já pode estar fecundado. Mas existem casos em que esse óvulo ele pode acontecer de não ser fecundado. E a galinha vai pôr um ovo que não vai gerar pintinho nenhum, tá bom? Então, é isso que está dizendo aqui, ó. Se ocorrer a fecundação, o processo de multiplicação celular, que é a segmentação, tá? Ela vai acontecer somente nessa porção aqui, ó,
E aí vai formar as fases do embrião. Quais são as fases? A fase de mórula, depois a fase de blástula. Nesse caso, nas aves e nos répteis, a blástula ela é chamada de blastodisco. Por que, professor, que é blastodisco? Porque vai ser só nesse discozinho aqui, tá? Só numa região semelhante a um disco, ok? E nesse caso é uma segmentação meroblástica, discoidal. O que é isso? Lembra que na segmentação holoblástica todo o embrião se dividia? Na segmentação meroblástica, a divisão celular só vai acontecer na região do disco germinativo. Então, é uma segmentação meroblástica, porque não é total, tá? É só uma metade, e vai ser discoidal, ou seja, na região do disco germinativo. Inicia-se já na... Então, quando essa fecundação acontece, ela já vai acontecer, ó, a partir daqui, do início da liberação desse óvulo no ovíduto, tá? Então, ele fala que inicia-se na parte superior do ovíduto, beleza? À medida que o ovo percorre o ovíduto, a segmentação ela progride por ocasião da postura, que é quando a galinha põe os ovos. Cerca de 24 horas após a ovulação, o embrião já se encontra no estágio de blástula. Para que o desenvolvimento prossiga, os ovos devem estar em temperatura adequada. Por isso que, por exemplo, aves elas precisam estar chocando os ovos. No caso de muitos répteis, eles vão cobrir com palha ou até mesmo enterrar na areia, tá? Como no caso de tartarugas e das cobras. E aí, o processo de desenvolvimento do embrião vai acontecer dentro desse ovo, lá na região do disco germinativo. E aí a gente vai ver, ó, dando um zoom mais detalhado para a gente ver como é que ocorre o processo de multiplicação, né, de formação do embrião. Você vai perceber que no disco germinativo, inicialmente, vai se formar uma linha, bem nessa parte central. Essa linha ela é chamada de linha primitiva. Nessa parte que é um pouco mais alargada da linha, é chamado de nó de Hansen, tá? E aqui nós temos a região onde o embrião vai se formar. É justamente nessa parte, próximo ao nó de Hansen, tá? Então, dando prosseguimento ao desenvolvimento do embrião, vai acontecer o seguinte, as células vão se multiplicar, elas vão começar a migrar para o centro dessa linha primitiva, tá? E aí, pessoal, vai acontecer o quê? Vai se formar o que a gente chama de foice, de Kula, tá? E depois vai se formar a fase de blástula. Lembra que lá nos embriões que a gente estudou anteriormente, nós falamos da blástula, ela era parecida com uma bola redonda e oca. Aqui nesse caso, como a divisão do embrião ela só vai acontecer no disco germinativo, tá? Que parte é essa aqui que nós estamos vendo? Eu vou voltar aqui para vocês verem. Nós estamos vendo só esse pedacinho aqui, ó. Então, como esse desenvolvimento só vai acontecer só naquele disco, então esse embrião, essa blástula, ela vai ficar um pouco meio que achatada, tá? É como se fosse uma bola achatada. Essa parte de baixo aqui é onde você vai encontrar todo o vitelo. O vitelo é a substância que forma a gema do ovo, tá certo? Então, aí, ó, as células vão se multiplicar, vão migrar em direção a essa porção central, a essa linha primitiva, e aí vai se formar a gástrula. O que é a gástrula? Formação dos folhetos embrionários. O que são esses folhetos embrionários? Os 3 tipos de tecidos que se formam primeiramente nos embriões. Quais são? Mais externamente, nós temos o ectoderma, que vai dar origem à placa neural, né, que posteriormente se transforma no tubo nervoso, que vai dar origem ao sistema nervoso do animal. Vai se formar a notocorda, tá? Que juntamente com o tubo nervoso vai dar origem à coluna vertebral. Então, aqui em azul nós temos o ectoderme, em vermelho nós temos o mesoderme e em amarelo o endoderme. Esses 3 folhetos embrionários vão dar origem a todos os órgãos do futuro animal. Então, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. A gente continua, tá? E estudem, pessoal. Procure a nossa plataforma Gonçalves Dias no YouTube e no Instagram. Até mais. Tchau, tchau.